Quando acordei, eu passei 6 meses tendo telepatia. Eles eram abertos a tudo, minha mãe e meu pai. E aí eles começaram a ler muito sobre Yogananda. Eles gostavam muito do Yogananda. Mas eles iam em todas as outras coisas. Entendi. Não era uma religião só. Eles buscavam esse ia religarem. No cartomante, ia no Búzios, ia não sei aonde. Ia em tudo, usava guia de religião africana. Entendi. Eles nunca foram de uma religião só. E até que eles conheceram um paranormal, que era a invocação do Ra. Na verdade, ali era uma invocação e era uma entidade do Egito. O único momento bíblico, hoje eu tendo conhecimento, que eu posso te dizer que tem o que a gente via ali, é na história onde Moisés enfrentou os demônios do Egito. Ra era invocado porque era a entidade, que é o nome do diabo no Egito. Eita! É Ra. Então pegou uma vez um peixe, quebrou na frente do meu pai, do amigo do meu pai. O amigo do meu pai estava na cadeira de roda. E ele falou, se esse peixe colar, você vai andar de novo. Colou, gritou, o Ra invocou o peixe, viveu, jogou no colo deles. E aí, tu faz como? Se tu não conhece Jesus, se tu não sabe que o diabo tem essa capacidade de fazer, se tu não sabe repreender um negócio, e aí que ninguém conhecia nada, caiu todo mundo de joelho achando que tava vendo Deus. Ela conheceu ele no hospital com a Clara Nunes, internada. Clara Nunes. E ela conta, minha mãe... Quando ela teve o choque? Antes dela falecer. Minha mãe conta que ela entrou e ele encostou a mão no vidro e ela estava ao lado, ela não o conhecia. E quando ele encostou a mão no vidro e a cabeça no vidro, a máquina da Clara começou a mexer. O que acontecia? Ele tinha recebido poderes dessas entidades para atuar na Terra. Que é isso? Então, assim... Quem estuda um pouquinho do mundo espiritual vai saber do que se trata. Isso não é brincadeira. Ele é vivo ainda, esse cara? O que eu saiba é. Ele tinha um negócio na testa, assim, que mudava de tamanho, de cor. Nossa família toda teve experiências, grau bem avançado. Você teve experiência extraterrestre? Eu tive o galo na cabeça. Você teve o galo? Eu tive a experiência da abdução com... Minha mãe foi a número 1 da lista. Ele falou que eu tinha uma lista, mais ou menos, de 33 pessoas que iam ter. Minha mãe foi a número 1 da lista. Mas qual foi a tua experiência? E tem filmado a minha mãe. Minha mãe quando acordou da experiência. E aí é muito barra pesada, porque a pessoa acorda num estado de êxtase, como se ela tivesse realmente voltado de uma viagem. Entendi. Eu, quando acordei, eu passei 6 meses tendo telepatia. Mas isso com quantos anos você tinha, você falou? 17. Ah, você já tinha 17 anos. 16 para 17. Entre 16 e 17 você teve essa experiência. É o que? Extracorpórea, viagem astral? Olha, eu me lembro claramente que o que eu falava para ele era o seguinte, eu só quero que ter essa experiência se for inconsciente. Era normal todo jantar ele fazer fenômenos de materialização, transmutação da matéria. Pozinho. Perfume não, ele mandava vir um rolo de papel alumínio, que é condutor, e ele pegava uma folha de papel alumínio, entorcia assim, e falava para mim, segura em cada ponta. Ele invocava o Ra e na minha mão aquilo se transformava numa corrente de ouro, ou numa corrente de prata. Ele fazia objetos, ele transmutava a matéria. E eu fui criada dos 9 aos 19 anos dentro dessa realidade. Imagina eu voltando das minhas férias. Todas minhas amigas, eu voltei da Disney. Eu falava, eu voltei do universo sobrenatural. Ele pegou um colar da minha mãe, que era um colar de contas, daquelas que você compra em qualquer camelô. E ele pegou e falou, me dá aqui que eu vou transmutar. Pegou, botou na mão da minha mãe, botou a mão por cima. Isso não tinha como você forjar, porque era na nossa mão. E ele invocava e o negócio transmutou para cristais, pedras de cristais. Uma vez a minha mãe passeando com ele no centro da cidade, ele passou na frente de uma loja de faqueiro, entortou todos os faqueiros. Minha mãe entrou e comprou tudo, porque ela não ia deixar tudo energizado por ele, tudo que todo mundo amava. Aquilo para todo mundo era um amuleto, era uma coisa, todo mundo tinha veneração, virou uma religião. Foi muito difícil quando eu me converti, porque nenhum pastor conseguia me explicar. O Espírito Santo teve que me visitar para me mostrar. Eu vi coisas muito sobrenaturais, eu era uma criança que tive acesso a isso. Sim. Né? Então, certa vez eu sentei de frente para ele, ele falou, pega um gelo, e aquele gelo que tem um buraquinho no meio, bota o gelo. Eu peguei o gelo, já sabendo que ele ia fazer alguma coisa, porque pra gente era uma Disney do espiritual. Então eu peguei, e aí ele abriu, falou, abre a mão. Eu abri o gelo, ele falou, fecha a mão, pra eu saber que era real. E ele só, de longe, ele não tocou na minha mão. Quando eu abri, era uma ametista do tamanho da pedra de gelo. Jesus, quando se revelou a mim, ele foi mais forte do que tudo isso. Nada do que eu vivi de 9 aos 19 anos pôde impedir, quando a voz dele entrou em outubro de 97, dentro daquele quarto, aquela presença me chamou pelo meu nome,
Nunca mais eu fui a mesma.